Nação Corintiana, tudo bem com vocês? Corintianeiro aqui no Corintianeiro 2.0 para mais informações do Corinthians, e neste vídeo eu vou falar para vocês sobre o vai e vem de jogadores no Corinthians. Quais jogadores podem chegar no Corinthians e qual a possibilidade de cada um desses jogadores fechar no timão. Vou trazer nesse vídeo aqui para vocês. Peço humildemente para você deixar o seu like, se inscrever no nosso canal e bora falar de timão. Fiel, já postei um vídeo lá no Corintianeiro arrebentando, tá? Sobre Yuri Alberto, o Corinthians tenta convencer Yuri a ficar mais um ano. Falei sobre Anderson Talisca, possibilidade. Falei sobre Fabrício Angileri. Falei sobre Transferban, que não existe mais, tá, fiel? Muita informação boa lá para vocês. Vão lá assistir. Canal onde a gente já tem quase 50 mil inscritos. Canal novo, mas que está aí no caminho certo, tá? Peço também para vocês comentarem, que eu vou responder todos os comentários de vocês, tá bom? Chega de enrolação, bora falar do Coringão, nosso clube do coração. Quero iniciar aqui então, fiel, esse vídeo aqui com o Mandaca, tá? Mandaca, que pertence ao Juventude, Luiz Mandaca, jogador aí que tá no Juventude, que inclusive a ironia é que ele foi revelado pelo Corinthians, não conseguiu performar, o Corinthians aí cedeu o jogador e agora tenta sua contratação de novo, uma das negociações que Marcelo Paz está aí tentando convencer o Juventude, o próprio jogador, a fechar com o Corinthians. A vontade do jogador, ela é totalmente, vamos dizer assim, mesmo o Corinthians dispensando, é totalmente, vamos dizer assim, de empolgação do atleta. O cara quer vir pro Corinthians, você vê um grande clube igual o Corinthians oferecendo para ele um retorno, porque ele fez um bom campeonato, é lógico que isso desperta o interesse. Jogador jovem, potencial de venda, e tem contrato com Juventude até, fiel, eu não me engano se é na metade desse ano ou até no final do ano, tá? Mas vai ser uma dessas duas datas aí. E o Corinthians tenta fechar a contratação do jogador. O que está pegando nessa situação é que o Juventude está aproveitando a boa fase do atleta e está fazendo leilão, porque tem mais dois clubes que quer a contratação do Luiz Mandaca, mas não são clubes grandes, tá, fiel? O Corinthians é o maior clube que está nessa negociação. Não sei falar para vocês qual clube que é, os outros dois clubes, mas não é nenhum dos grandes. E o Corinthians aí está, na minha opinião, com vantagem nesse tipo de negociação. Só que o Juventude está pedindo muito caro. E é isso que o Corinthians está brigando aí na tentativa de contratar o Luiz Mandaca, tá? Então hoje o Corinthians só não fechou com o jogador por causa dos valores aí que, fiel, desculpa, tá? Tô suando mesmo, tá muito calor aqui, inclusive é por isso que estou de camisa cavada. Tem que fazer essa observação, porque eu não gosto de gravar de camisa cavada, tá, fiel? Mas eu acho assim, a gente trabalha, tem que ser sério, mas bom, bora lá, vamos tocar aqui o vídeo, tá? Então, o Corinthians tenta a contratação do jogador, mas estão aí na briga entre os valores financeiros, que não estão conseguindo chegar a um acordo. Mas, entre as equipes, o Corinthians é a equipe mais forte que está lá, e eu acredito que com a melhor proposta, tá, Fel? Então vamos aguardar aí nos próximos dias, que eu acho que essa negociação com o Luiz Mandaca vai dar bom pro Corinthians, tá? E o Corinthians precisa mesmo de um elenco aí maior, precisa de um elenco mais extenso, sim, para o Corinthians conseguir aí, porque vai disputar 5 competições simultâneas não, mas vai disputar 5 competições, então é lógico que o Corinthians vai precisar de um elenco mais extenso, um elenco também com capacidade para substituir os jogadores titulares que estão lá, mesmo que o Mandaca chega para ser reserva desse Corinthians, precisa de um elenco de qualidade para substituir os jogadores titulares, porque a gente já sabe a qualidade inferior que a gente teve nesse banco de reserva no último ano. Thales Magno, Romero, Matheus Donelli, Hugo. Não dá. Quando esses jogadores entravam em campo, o Corinthians não conseguia se performar do mesmo jeito que os titulares estavam jogando bem, tá? Então precisamos sim de uma mudança e de um elenco de reserva que tenha capacidade sim para substituir o titular, mesmo que não substitua o mesmo nível, mas um nível abaixo, mas que ainda rende futebol em campo, né, Fel? Porque o elenco reserva do Corinthians no último campeonato prejudicou muito o Corinthians, o banco de reservas do Timão. Eram poucos jogadores ali que davam conta do recado. João Pedro Tchoca era um deles, que quando substituiu o André Ramalho, substituiu muito bem. Fabrício Angileri é um deles, que nunca entregou o ouro, né? Sempre fazia um arroz com feijão bem feito. O Corinthians não tinha muitos jogadores ali na reserva que conseguia suprir quando tinha um jogador que estava machucado, ou quando o jogador precisava ser poupado. O nosso lateral direito, por exemplo, o Mateuzinho titular, toda vez que saía, tinha que improvisar o Félix Torres ou outro tipo de jogador. O Corinthians sempre sofreu nessa situação. Então é de grande importância que o Corinthians consiga manter um time aí bom, tá? No banco de reservas. Que inclusive temos que contratar um goleiro, tá? Porque, desculpa, toda vez que o Hugo Souza machucava, que entrava o Donelli, era gol lá do meio da rua. Depois o Longo também, não sei, não me passou grande confiança.
Precisamos de um goleiro também, é minha humilde opinião, mas a sua opinião é de grande importância para esse canal. Comentem, porque eu quero muito saber a opinião de vocês, tá? Próximo jogador que eu já quero partir para vocês aqui sobre possibilidade de vir no Corinthians. Vocês percebem que eu estou passando o jogador e a situação que está entravando o negócio, tá? Aqui a gente já traz a informação com propriedade para vocês. É o Alisson, tá, fiel? A Alisson, que pertence ao São Paulo, o Corinthians iniciou uma negociação e de cara eles já pediram o Ranieri para trocar com o Alisson. O Corinthians já dispensou de cara essas negociações. Esfriaram porque o Corinthians está de olho em outros volantes que está mais avançado e eu vou trazer nesse vídeo. Mas eu achei importante trazer o Alisson para vocês porque a negociação não foi encerrada, mas esfriou bastante, tá? Muito difícil aí o Alisson do São Paulo vir pro Corinthians. Comentem, porque eu quero saber sua opinião, se vocês gostam aí dessa possibilidade do Alisson jogar no Corinthians ou não. Ainda não foi encerrado, mas é muito difícil, tá? E o próximo jogador que eu tenho para trazer para vocês aqui, com toda certeza, é o Alan, tá, fiel? Alan do Flamengo, que o Corinthians negocia. Já trouxe um vídeo ontem no canal do Corintianeiro. Esse sim é uma possibilidade muito boa de dar certo do Corinthians vir. Estava em negociações com o São Paulo, o Flamengo pediu o Marcos Antônio para envolver nessa negociação e o Flamengo simplesmente não quis. O Flamengo não quis, o São Paulo não quis envolver o Marcos Antônio, as negociações esfriaram. E o Corinthians entrou na briga com Marcelo Paz aí tomando a frente para tentar contratar o Alan. O Flamengo sempre vai fazer o jogo duro com o Corinthians em negociações, tá? O Corinthians contratou o Mateuzinho, enrolou para pagar, teve que acionar a fiadora, que foi a Brax na época, a fiadora do Corinthians. Depois a Brax, em vez de passar o dinheiro pro Corinthians, teve que passar direto pro Flamengo, porque o Flamengo acionou a fiadora. Então, foi uma situação difícil, mas pagou. O Mateuzinho hoje é quitado, tá, fiel? O Corinthians não deve R$1 do Mateuzinho. Já o Alan, o Marcelo Paz tomando essa frente, existe essa possibilidade de dar contratação sim. Não estou dizendo isso. Por quê? Porque a vontade do jogador, ela também é muito importante em qualquer negociação. Se o Corinthians iniciou a negociação com o Flamengo e o Alan fala, cara, eu vou para qualquer clube, menos para o Corinthians, as negociações encerram ali. Mesmo o Corinthians podendo fazer uma proposta milionária para o Flamengo. A vontade do jogador, estou passando essa observação, a vontade do jogador é muito importante em qualquer negociação. Então o Alan, hoje no Flamengo, ele é considerado reserva, tá? E mesmo ele considerado reserva, ele ainda jogou muitos jogos pelo Flamengo, mas ele é reserva hoje no Flamengo. Ele sabe que o Flamengo ainda está investindo mais ainda do que já investiu, e ele sabe que não vai jogar como titular no Flamengo. Ele vai jogar menos jogos do que jogou. Então ele entende que se for para o Corinthians com a saída do Maicon, hoje o Alan chega no Corinthians como titular. Então ele já sabe que vai para o Corinthians para ser titular, tá, fiel? Então a vontade hoje existe do jogador vir jogar no Corinthians. Existe uma vontade dele sim vir jogar aqui no Corinthians, tá? Então isso já conta muito. Então mesmo o Flamengo tentando dificultar as negociações para o Corinthians, a vontade do jogador voga muito e pode dar negociação sim, tá, fiel? Desde que o Flamengo não invente uma das suas aí e querer pedir jogadores do Corinthians titulares em troca, querer envolver jogadores, porque eles estavam interessados no Breno Bidon. Vamos negociar o Alan, mas vamos negociar o Breno Bidon também. Ou vamos trocar o Alan por Breno Bidon. Não estou falando aqui sobre diferenças, qual é melhor ou qual não é melhor. A gente sabe que o Bidon tem grande potencial de venda futura, é mais novo, cara com grande habilidade. O Bidon hoje a venda que o Corinthians espera fazer mais cara possível para arrecadar o maior possível, e não vai ser para o Flamengo e também não vai ser envolvendo jogadores. Deixa que não peça Gustavo Henrique, Ranieri, Matheus Bidu, jogadores considerados titulares do Corinthians, não tem condições de entrar em negociações com o Alan, tá? Mas tem outros jogadores para ser negociado, tem um dinheiro também que o Corinthians vai investir, não é muito, mas tem. Tem a possibilidade do empréstimo, tá, fiel? O Corinthians também estuda a possibilidade, junto com o Flamengo, de um empréstimo, nem precisa ser comprado, existe a possibilidade do empréstimo com preferência de compra, tá? Então tem muitas aí possibilidades do Alan vir para o Corinthians, mas as negociações estão a todo vapor. Diferente do Alisson, é uma negociação que as conversas estão sendo feitas aí todos os dias. Quem sabe pode ser aí o próximo reforço do Corinthians, lembrando que o Corinthians já está tudo certo com o Gabriel Paulista, zagueiro de 35 anos, que estava livre no mercado, que pertencia ao Besiktas, tá? Comentem, porque eu quero saber a opinião de vocês sobre o Alan, certo, fiel? Fiel, não podemos esquecer também que o Corinthians já deixou bem claro, olha tanta informação importante para você num único vídeo, tá? Sem piadinha,
sem enrolar, sem ficar deixando as melhores notícias sempre pro final, já trazendo uma notícia atrás da outra, sem ficar enrolando, direto, porque você quer sentar aí, cara, e você quer ver a notícia, você não quer ver aqui eu contar piada, você não quer ver aqui eu ficar enrolando vocês, vocês querem sentar aqui e ver uma notícia atrás da outra, e é assim que a gente trabalha, por isso que eu vou reforçar para vocês, você deixar o seu like e se inscrever no nosso canal, tá? Não podemos esquecer aqui, tá, fiel, antes de eu trazer o próximo jogador, não podemos esquecer aqui de mencionar que, informação importante eu vou trazer para vocês, Alex Santana, Héctor Hernandes e Pedro Raul, que voltaram aí de empréstimo, tá? O Corinthians vai permanecer com o Pedro Raul. Pedro Raul, por enquanto, não vai ser negociável, a não ser que apareça uma proposta dos sonhos. Caso isso não aconteça, e eu acredito que não vai acontecer, o Corinthians vai dar mais uma oportunidade para o Pedro Raul mostrar o seu valor no Campeonato Paulista, tá? Então, se o Pedro Raul for bem, o Corinthians continua com ele, obviamente. Fez uma boa temporada no Ceará, mesmo o Ceará caindo em segunda divisão, tá? Fez uma boa temporada. Então, Pedro Raul vai estar, sim, disponível para o Corinthians nesse ano. Esse não vai ser negociável, pelo menos no início de Paulista. Vamos ver como que ele vai performar. E já no caso do Héctor Hernandes e do Alex Santana, o Marcelo Paz deixou claro que são nomes que têm, vamos dizer assim, um status no caso assim, do Alex Santana, o cara rodado, o cara experiente. Esses caras estão em negociações, tá? O que eu quero dizer para vocês, eles estão abertos a negociações, não é que esteja negociando hoje, mas eles estão abertos a negociações. Não vai fazer parte do elenco do Corinthians, ou pelo menos o Dorival entende que esses dois atletas não vão fazer parte aí da estrutura do elenco do Corinthians para 2026. Então eles estão abertos a negociações e qualquer clube que chegar já pode chegar aí e negociar os jogadores, que o Corinthians vai negociar os atletas, tá? Estou até fazendo um merchan aqui de negociação para o Timão, uma propaganda gratuita aqui. Quem quiser contratar, né, sei lá, se algum diretor, alguém ver esse vídeo, cara, fiquem à vontade para entrar em contato com o Corinthians, tá? Não estou menosprezando os atletas, tá, fiel? Mas estão em negociação sim, tá? E o último jogador que eu quero trazer para vocês aqui, nesse vai e vem sobre possibilidades, esse eu deixei por último realmente porque esse é a notícia mais curta. Michael de novo na pauta, é impressionante. Michael entra na pauta do Corinthians toda semana, o Corinthians está contratando o Michael. E toda semana eu descarto o Michael. Eu acho que eu já descartei o Michael no Corintianeiro umas 14 vezes. Essa aqui vai ser a 15ª vez que estou descartando o Michael. O Corinthians não vai comprar o Michael. O Flamengo investiu um alto valor financeiro, mais de 60 milhões na época. O Corinthians não tem dinheiro para comprar o Michael, a não ser que fosse por empréstimo. E se for para emprestar o Michael, o Flamengo continua com ele lá no banco de reservas. Existe uma vontade de jogador sair para jogar titular em outro time? Existe. Mas o Michael hoje não é um jogador aí que o Corinthians vai investir dinheiro. Uma porque não vai fazer loucura financeira, outra porque o jogador não... Cara, no Corinthians não tem condições de pagar um alto salário pro Michael. Se o Talisca vir, que inclusive trouxe formação do Talisca lá no Corintianeiro, vai vir por questões porque ele quer jogar no Corinthians. Já o Michael, a questão dele é salarial, é muito caro pro Corinthians pagar. Não existe hoje uma negociação entre Corinthians e Michael. Não existe hoje uma conversa entre Corinthians e Michael. É o Corinthians e Flamengo para contratar o Michael. Se amanhã ou depois contratar, beleza. Parabéns ao Corinthians. É um jogador que, na minha opinião, é bom. Para o Corinthians vai valer a pena. Para o Corinthians é um ótimo jogador, um cara que tem um mano a mano, um cara que tem um drible. Mas na situação de hoje, tá, no dia de hoje, na data de hoje, no horário de hoje, não existe negociação entre Corinthians e Michael, tá? Pelo menos é isso que eu quero trazer para vocês, de atualizado sobre esse mercado, de quem vende, quem vai, de quem o Corinthians pode contratar, as possibilidades de contratação, o que estão emperrando os negócios hoje. Atualizei em vocês tudo aqui sobre os bastidores do Corinthians, nosso clube do coração, tá? Peço humildemente para você não esquecer de deixar o seu like,